Questão número 1. Na Constituição Federal de 88, há capítulo que trata especificamente da educação. Sabemos que a educação ela está nos artigos 205 até o artigo 214. Bom, dando continuidade. Dentro desse contexto e a partir dos dispositivos constitucionais, analise as afirmações a seguir e depois assinale a alternativa correta. Então, vamos julgar esses itens, começando pelo item número 1. Na forma da lei, é absolutamente vedado, sempre quando a gente vê o termo vedado, obrigatório, absolutamente, a gente começa a desconfiar, porque é aqui que normalmente estão os peguinhas da prova. Então, na forma da lei, é proibido às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Certo ou errado? É errado. É claro que existem cientistas de outras nações que exercem suas funções aqui nas universidades públicas, estaduais e até universidades privadas. Por quê? Porque isso está contido no artigo 207 e ele traz o termo facultado. Facultado. Então, diferentemente do termo vedado, é o contrário, é facultado. A universidade ela tem a faculdade de admitir ou não um professor estrangeiro, por isso o item está errado. Número 2. Item 2. Ele traz novamente aquela questão dos percentuais. Qual é o percentual da União, qual é o percentual dos estados, Distrito Federal e municípios. Então sempre eles vão tentar confundir alterando esses dados. Sabemos que a União não são 10%, e sim, no mínimo, 18%. Já os outros entes, sabemos que estados, Distrito Federal e municípios, eles devem aplicar não menos do que 25% de determinados impostos que são direcionados à educação. Tá? Então, nesse caso, o item também está errado. Será que o item número 3 também está errado? Vamos ver. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Esse texto ele é copia e cola do artigo 212. Então, se vocês voltarem lá no artigo 212, vocês vão ver que é exatamente o que diz o artigo 212. Nesse caso, apenas o item 3 está correto. Então, aqui nós encontramos a alternativa C. Questão número 2. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, em seu artigo 210, afirma-se que o ensino religioso nas escolas públicas é... Então vamos lembrar, nesse artigo 210, o que ele trata sobre o ensino religioso? Bom, ele traz que a matrícula é facultativa, a matrícula do ensino religioso, mas ele diz que a oferta é obrigatória. Mas ela só é obrigatória no ensino fundamental e outro detalhe, da educação pública. Então, é isso que diz o artigo 210, que ele é de oferta obrigatória, matrícula facultativa, mas no ensino fundamental e dentro da educação pública, certo? Então vamos ver os itens. Item A. Ensino religioso nas escolas públicas é um direito público subjetivo a ser garantido a todos os alunos? Não. Não é. Obrigatório na educação básica. Ele só é obrigatório de oferta obrigatória no ensino fundamental. E sabemos que a educação básica ela é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Então, apenas o ensino fundamental, segundo a Constituição, que traz dessa obrigatoriedade de oferta. Então, esse item também está errado. Vamos ao próximo item. Ensino religioso nas escolas públicas é facultativo, ele é ofertado dentro do horário normal da aula? Sim, correto.
Ele é ofertado, mas a matrícula é facultativa. D. Vamos ver se o item D ele está realmente errado. Se esse está certo e só tem um item certo, vamos ver se esses dois itens estão errados. Pautado pela doutrina cristã em suas múltiplas vertentes. Não. Não pode ser esse item, ele está errado, porque não pode prevalecer ou dar mais importância a uma determinada religião. Não, esse é o objetivo do ensino religioso. Apesar de ter o nome religioso, ele vai tratar mais sobre princípios, valores, porque o Estado é laico, ele não pode privilegiar uma religião em detrimento de outra. Último item, sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Ele é proibido, pois fere o princípio do Estado laico? Não. Exatamente por isso, porque é um ensino de valores, é uma coisa mais ligada à cultura do povo, não sobre uma determinada religião. Questão número 3. A educação brasileira é direito de todos e dever. Quem que tem o dever de zelar para que essa educação aconteça? Bom, isso está escrito no artigo 205 da Constituição Federal. E nesse artigo 205 ele traz que isso é incumbência, é dever do Estado e da família. Então, a resposta é a letra E. Vale ressaltar o seguinte: é um dever de ambos, do Estado brasileiro e da família do estudante. Ambos têm esse dever constitucional. Mas se tiver na prova aqui, afirmando que a educação brasileira é direito de todos e dever do Estado, tá certo ou errado? Certo, porque eu não estou dizendo que é só do Estado, eu digo que é do Estado, certo? Se eu estiver falando a educação brasileira é direito de todos e dever da família, certo? Agora eu tenho que ficar atento, porque se disser que é apenas do Estado, errado. É dever de todos, é direito de todos e dever da família? Certo, mas se eu falar é direito de todos e dever só da família, errado. É de ambos. Então o item é a letra E. 4. A Constituição Federal, no título 8, capítulo 3, seção 1, aborda a educação. Então eu já tinha dito esse caminho para chegar até os artigos 205 a 214. Em relação ao que está posto sobre a educação nesse documento, julgue como verdadeiro ou falso. O item a seguir. Então essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizada por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Bom, isso está certo ou está errado? Está certo. É exatamente o que traz o artigo 213. É exatamente o que está escrito no artigo 213, um copia e cola. Número 5. De acordo com a Constituição Federal de 88, da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferência será aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, de novo, nós vamos para a questão que se refere aos percentuais. Letra A. Pela União, nunca menos de 25%, aí já sabemos que está errado, porque a União ela deve aplicar não menos que 18%. Ela pode aplicar 25%? Pode. Mas ela poderia aplicar menos de 25, 24, 23, 22, 21, até 18. Menos de 18 não. Então é sempre mais de 18. Então esse item está errado. Letra B. A letra B diz que a União ela vai aplicar 10%. Já sabemos que é 18, então o item está errado. Não precisa nem perder muito tempo. Letra C. Pela União, nunca menos de 18%. E pelos estados, Distrito Federal e municípios, 25% no mínimo. Então o item certo é o item C. Mas olha só. Nesse último item aqui, já sabemos que o C é o correto, mas no último item ele também traz a mesma coisa. União 25 e Distrito Federal 25. O item está errado. 6. Tendo em vista as garantias que efetivam o dever do Estado
para com a educação afirmadas na Constituição Federal é incorreto afirmar. Então, temos 3 itens que estarão corretos e um item que vai estar errado. Então, vamos ver. O que a Constituição traz sobre garantias? Isso tudo vai estar descrito no artigo 208. Vamos lá. Artigo 208. Letra A. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Corretíssimo. Tanto é que existe a modalidade da educação de jovens e adultos, EJA, que é exatamente esse espaço para essas pessoas que não tiveram acesso na idade própria. Então, já sabemos que o primeiro item está correto. Vamos ver o segundo item se também está correto. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Certíssimo. Se tivesse aqui a palavra obrigatoriamente, estaria errado. Por que preferencialmente? Porque o Estado ele tem que dar meios de acesso à educação para essas pessoas que necessitam de um atendimento especializado. Mas se eventualmente ele não consegue exercer esse dever, ele pode delegar para outras instituições. Por isso que é preferencialmente, né? Se fosse obrigatoriamente, significaria que esses alunos especiais não poderiam buscar outras instituições privadas que tivessem talvez um know-how, um conhecimento maior para o tratamento ou para o aprendizado deles. Por isso, é preferencialmente. Vamos para o próximo, C. A educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Certo ou errado? O item está certo. Mas temos que sempre ficar atentos à questão da idade. Então, se o A, o B e o C estão corretos, logicamente o item errado é a letra E, que é o item errado, que é a nossa resposta. Por que ele está errado? Vamos descobrir. Ele diz o seguinte: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo o mérito de cada um. A letra da lei do artigo 208 não traz mérito, e sim traz a palavra capacidade. Então, por estar a palavra mérito, o item está errado. Então, a resposta é a letra D de dado. Questão número 7. O artigo 208 da Constituição Federal prevê uma série de garantias no que se refere ao dever do Estado com a educação. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas garantias. Então, dentre essas coisas todas listadas aqui, o que não é uma garantia? Letra A. Progressiva universalização do ensino superior gratuito? Não. A lei, no artigo 208, não traz educação superior, e sim ensino médio. Então, por isso, o item está errado, e essa é a nossa resposta. Letra A. O que não corresponde a uma garantia? A progressiva universalização do ensino superior. Não, é do ensino médio. 8. A Constituição Federal de 88 compreende um conjunto de normas fundamentais ao Estado brasileiro. Leia as afirmativas que se referem à educação e assinale as alternativas, ou assinale a alternativa que está incorreta segundo este documento. O que está incorreto? Letra A. A Constituição Federal define que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Correto, corretíssimo. Mas a gente quer achar o que é incorreto. A Constituição Federal esclarece que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Certíssimo também, não tem nada que seja diferente do que diz a lei. Letra C. A Constituição Federal determina que estados e municípios apliquem até 38% dos recursos arrecadados? Não, não existe até, é no mínimo 25%, então o item está errado. Logo, os outros itens vão estar
corretos. Letra D. A Constituição afirma que atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, correto. Letra E. A Constituição Federal determina que a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular, correto. Então, resposta, letra C. 9. Segundo a Constituição Federal, nos termos do Plano Nacional de Educação, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento, o quê? Das necessidades do ensino infantil, das necessidades da pré-escola, das necessidades do ensino fundamental ou das necessidades do ensino obrigatório. Bom, isso está no artigo 212 e ele traz exatamente isso, que o ensino obrigatório, que é dos 4 aos 17 anos, ele receberá os investimentos, a distribuição dos recursos de forma prioritária. Então, resposta, letra D de dado. 10. A gestão democrática do ensino público na forma da lei, que se estabelece na Constituição Federal de 88, é considerada... Então, a gestão democrática, ela é um princípio, ela é uma orientação, ela é um fundamento ou ela é um motivo? Bom, isso está descrito no artigo 206. Então, a nossa gestão democrática, ela é um princípio. Então, a resposta, letra A. Questão número 11. De acordo com a Lei Federal número 9394 de 96, no artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de, entre outros. Então, temos que diferenciar qual é a incumbência dos docentes, mas também da União, dos estados, dos municípios e dos estabelecimentos de ensino. Então, normalmente as bancas elas vão misturar essas incumbências. Vão dizer que é do docente, mas na verdade é da União. Vão dizer que é do estabelecimento de ensino, mas na verdade é do docente. Então, eles vão misturar essas informações. Então, nesse caso aqui, o que cabe ao docente? Letra A. Elaborar e executar o projeto político-pedagógico da instituição de ensino. Bom, como o próprio item está dizendo, instituição de ensino. Então, isso, na verdade, cabe ao estabelecimento de ensino, conforme a lei. Então, não é esse item, não é a letra A. Letra B. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aula estabelecidas. A quem cabe isso? A mesma coisa, ao estabelecimento de ensino, não ao docente. Ele participa mais indiretamente, mas é função, segundo a LDB, da escola, do estabelecimento de ensino. Letra C. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidades. Sim, isso sim cabe ao docente, cabe ao professor. Então a resposta é a letra C. Então, a D e a E também não são incumbências do professor. São de quem? Vamos ver. Notificar ao conselho tutelar. Quem faz isso? É a escola, é o estabelecimento de ensino. Então, errado. Promover um ambiente escolar seguro, prevenindo e enfrentando o uso ou a dependência de drogas. Quem faz isso? A escola. Então, resposta, letra C. Questão 12. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 de 96, no artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. De acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios, assinale a alternativa incorreta. Então, o que está errado? Referente ao artigo citado acima, o artigo 14. O que está errado em relação ao artigo 14? Letra A. Participação dos órgãos municipais de educação na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Para fazer o nosso PPP, órgãos municipais participam dessa elaboração? Não. Então a resposta é a letra A. Esse item está incorreto. Vamos ver se os outros itens então estão corretos? Então cabe, segundo o artigo 14, né, nessa definição das normas de gestão democrática. B. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola? Sim, os profissionais da educação participam. Letra C. Participação das comunidades escolares? Sim,
elas também participam, né, tanto da elaboração do PPP, quanto em conselhos escolares e em fóruns do conselho escolar ou equivalentes, correto? Letra D. Participação das comunidades local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes, correto? Então o item incorreto é a letra A. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão como princípios de gestão de suas redes de ensino a transparência e o acesso à informação. Isso está certo ou errado? Bom, isso está descrito no artigo 14A. E é exatamente a letra da lei. A lei traz exatamente esses mesmos termos, que é o acesso à transparência e acesso às informações. Então o item está certo. 14. Segundo a Lei 9394 de 96, os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus, observadas as: letra A. Características financeiras de cada unidade. Será que ele vai diferenciar cada unidade dessa maneira, dando recursos diferentes? B. Referências pedagógicas nacionais. Letra C. Leis de organização e oferecimento de ensino. Ou letra D. Normas gerais de direito financeiro público. Bom, isso aqui, a lei traz exatamente a forma que está descrita aqui. Normas gerais de direito financeiro público. Por quê? Porque o dinheiro que chega na escola, ele deve ser fiscalizado, publicizado, deve haver uma transparência, assim como qualquer outro valor, qualquer outro recurso público que é disponibilizado para gasto de qualquer natureza. Então, mesmo sendo um dinheiro que a escola tem autonomia, que tem gestão para administrar parte do recurso, ele deve sempre ter transparência, publicidade, etc. Então, nesse caso, esses recursos eles devem o quê? Seguir as normas gerais de direito financeiro público. Então, o item é o item D, que é o item correto. 15. O artigo 16 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, indica que o Sistema Federal de Ensino compreende. Então aqui ele vai listar o que pertence ao Sistema Federal de Ensino, mas tem um item que não pertence, que é o que a gente tem que descobrir, exceto, letra A, os órgãos federais de educação pertencem ao Sistema Federal de Ensino? Claro, sim. Letra B, as instituições de ensino mantidas pela União são do Sistema Federal de Ensino? Sim, são. Letra C. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, elas são reguladas e são avaliadas por quem? Pela União, pelo Sistema Federal de Ensino, correto. Então, sobra a letra D, que vai ser a nossa resposta, exceto a letra D. As instituições de ensino mantidas pelo Distrito Federal? Não, porque as instituições de ensino que são mantidas pelo Distrito Federal, elas pertencem ao Sistema de Ensino do Distrito Federal, e não do Sistema Federal de Ensino. Letra D. 16. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem, exceto. Então, o que pertence ao sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal? Qual a incumbência deles? Então, nós teremos aqui 4 incumbências, só que uma delas não será. Então, temos que descobrir a exceção, exceto. Vamos lá. Letra A. Cabe aos estados ou ao Distrito Federal as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal? Sim, correto. Então não é esse item. B. As instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público Municipal? Não. Esse item aqui não tem nada de errado. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal pertencem de incumbência do Estado. Então aqui está correto. Letra C. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas são de incumbência dos estados e do Distrito Federal, certo? Também não é aqui. Vamos lá, vamos chegar no item errado. Letra D. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente, não.
todos os órgãos pertencem ao sistema de ensino dos estados e do DF. Então só sobrou a letra E. A letra E é a nossa exceção. Olha só. As instituições do ensino fundamental, médio e da educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Então o erro está aqui, né, no item da palavra municipal. Porque, na verdade, como o próprio item já diz, se eles são instituições que elas são mantidas pelo poder público municipal, então pertence ao sistema de ensino municipal. Então, o item errado é a letra E. 17. Conforme a Lei 9394 de 96, no artigo 18, sistemas municipais de ensino compreendem, entre outros, as instituições de, vamos lá, educação superior mantida pelo poder público municipal. Não. Nesse caso aqui, quem tem incumbência são os estados/DF. Não é incumbência do município. Mas vamos achar o que é do município. Letra B. Educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Aí sim, é incumbência do município. Letra C. Vamos ver por que não é do município. Ensino fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada. Nesse caso, a incumbência dos estados e do DF. Ensino médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Estados e DF. Educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Aqui já é do Sistema Federal de Ensino. Então, resposta, letra B. 18. O artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394 de 96, dispõe sobre as categorias administrativas para a classificação das instituições de ensino. Acerca do que dispõe o referido artigo, assinale a alternativa incorreta. Então, o que está errado? Teremos 3 itens corretos e um item errado. Então, vamos tentar descobrir qual que está errado. Então, letra A. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem qualificar-se como confessionais, atendidas às orientações confessionais e a ideologias específicas. Certo, item correto. Então, não é essa que a gente está procurando. Letra B. As categorias são 3. Públicas, privadas e comunitárias. Correto. Não é esse item também. C. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. Corretíssimo. Então só sobra a letra D. Então vamos encontrar o problema na letra D. O que está incorreto? As instituições privadas, olha só, as instituições privadas, assim como as comunitárias, olha só, assim como as comunitárias, podem qualificar-se como públicas na forma da lei. Não, não é verdade. Porque é até uma dicotomia. Se é uma instituição privada, ela não vai ser classificada como pública. Então, item é a letra D. 19. De vista do artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394 de 96, a educação escolar compõe-se de: letra A. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Será? Não, ou está faltando alguma coisa? Nesse caso aqui, falta a educação superior. Então, não é uma resposta completa. Então, não é esse item. Vamos ver. Ela é composta de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que corresponde à educação básica, e educação superior. Então, olha que interessante. A educação escolar, ela é composta pela educação básica e a educação superior. Então, o item é a letra B de bola. 20. Segundo a LDB, no artigo 22, parágrafo único, são objetivos principais da educação básica. Quais são os objetivos principais da educação básica? O letramento digital e a qualificação profissional? Não. B. A alfabetização plena e a formação de leitores? Sim, exatamente. É isso que diz o artigo 22, no parágrafo único. Ele traz exatamente essa afirmação, que a alfabetização plena e a formação de leitores é o objetivo principal da educação básica. 21. De acordo com o texto expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
A educação básica poderá organizar-se em... Vamos jogar esses itens, verdadeiro ou falso? Séries semestrais. Na verdade, a lei traz séries anuais. Então, esse item aqui está falso. Períodos trimestrais? Não, a lei traz no artigo 23. Não são trimestrais, são semestrais. Então, aqui também está falso. Só que a gente já conseguiria descobrir que a resposta é a letra C. Porque não existe outra alternativa que as duas primeiras sejam falsas. Mas vamos continuar. Ciclos alternância regular de períodos de estudos. Verdadeiro. Grupos não seriados. Verdadeiro. Então, item letra C. 22. Sobre a organização da educação básica, o artigo 23 da LDB dispõe que... Vamos julgar esses itens. São 3 itens. O primeiro item diz: a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país ou no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Esse item aqui, ele está correto. É exatamente o que diz o artigo 23. 2. É permitida a organização em séries anuais, períodos semestrais ou ciclos, e fica vedada, olha só a palavra, vedada, a organização através de alternância regular de períodos de estudos ou de grupos não seriados, com base na idade. Na verdade, não é vedado, é permitido. Então, esse item está errado. 3. O calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, mesmo que com isso tenha que se reduzir, olha a palavra, vou marcar a palavra reduzir o número de horas letivas previstas nessa lei. Não se pode reduzir. Por causa dessa palavrinha aqui, o item também está errado. Nesse caso, o único item verdadeiro é o 1. Então, resposta, letra A. 23. De acordo com a LDB, na redação dada pela Lei nº 14.945 de 2024, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, nesse caso, nós temos que escolher uma alternativa. Eu preenchi aqui 800 horas no mínimo no fundamental, 1.000 horas no mínimo no ensino médio. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra C. 24. O artigo 24 da LDB determina que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Temos aqui 3 itens e temos que julgar quais itens estão corretos e quais estão incorretos. O primeiro diz: possibilidade de retenção para alunos com atraso escolar? Não, é o contrário. Quando está com atraso escolar, a possibilidade tem que ser de aceleração. Aceleração. Então, por isso, o item está errado. Vamos para o próximo item, 2. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Perfeito, item muito correto. Normalmente eles trocam, o avaliador troca, ele põe quantitativo antes e qualitativo depois, aí o item estaria errado. Então fiquem atentos a essas duas palavras. E por fim, o item 3. Será que ele está correto ou será que vamos encontrar algum erro? Vamos lá. 3. Estudos de recuperação facultativos. Será que a recuperação, quando o aluno necessita de uma recuperação, isso é facultativo ou é obrigatório? Então vamos marcar facultativo. Ao final do período letivo, para que os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelo sistema de ensino. Então, nesse caso aqui, não é facultativo, é obrigatório. Então, por isso, esse item está errado.
Nesse caso, a resposta vai ser o B, que apenas o item 2 está correto. 25. De acordo com a LDB, em seu artigo 24, na educação básica, nos níveis fundamental e médio, o controle de frequência fica a cargo da escola, verdade, do estabelecimento de ensino. Exigida a frequência mínima do total de horas letivas para aprovação de 75%.